IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Irmãos queridos, Deus nos tem dado essa oportunidade rica e feliz de estarmos mais uma vez em sua casa, no dia do Senhor, atendendo a santa convocação, para juntos adorarmos e bendizê-lo, pois só o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Agradecemos ao nosso Deus o convite recebido por esta igreja. Agradecemos ao conselho da igreja, na pessoa do reverendo Lúcio, amigo querido, irmão querido, precioso, e de nos alegrar em estar com os irmãos. Venho com meus pais, meu pai, reverendo José Silon, pastor jubilado, está ali com a minha mãe. A minha esposa não pôde vir, só vi um filho, Silon Neto, e estamos aqui atendendo o convite dos irmãos. E sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 122. Salmo 122, irmãos, sentados, porém com reverência, a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por estarmos em tua casa no dia do Senhor, privilégio nosso de juntos nos reunirmos para adorarmos e bendizê-lo, na pessoa do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita, Senhor, a nossa adoração. A tua palavra nos diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, pois estes adoram ao Pai em espírito e em verdade. Que nesta noite o Senhor continue falando a cada um de nós, pois nós somos necessitados de Ti. Nesse culto que prestamos a Ti, ó Deus, prestamos da maneira como assim o Senhor estabeleceu, segundo a Tua vontade, revelada de forma tão especial pelas Escrituras. E aqui nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós lemos a palavra, e agora temos o privilégio de sermos alimentados pela Tua palavra.
E aqui nós pedimos a unção necessária do Teu Espírito Santo, para que possamos ser usados de acordo com o Teu querer, tão somente para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salmo de Davi. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para estes salmos de ascensão, salmos de degraus, como são conhecidos, nós iremos perceber aonde se encontra o Salmo 122. E aqui notamos que ele irá encerrar a primeira trilogia dos salmos de romagem. Pois no Salmo 120, o autor ele sentiu-se como um estrangeiro odiado entre o seu próprio povo. Já no Salmo 121, ele descreveu os perigos da viagem rumo a Jerusalém. E quando olhamos para o Salmo 122, o salmista irá tratar da alegria da chegada a Jerusalém para adorar e orar ao Senhor, seu Deus. O que será retratado, portanto, meus irmãos, será a chegada do peregrino à casa de Deus. E aqui nós estamos como peregrinos também, caminhando, peregrinando rumo a Canaã celestial. E aqui, meus irmãos, já nos versos 1 e 2, nós vemos Davi externando a sua felicidade, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. A priori, irmãos, já identificamos a disposição do salmista. E aqui nós temos muito a aprender com essas lições tão preciosas. Ele está feliz. E o motivo da sua felicidade é porque irá à casa de Deus. Será essa também a nossa disposição, irmãos? A alegria quando se está chegando o dia do Senhor, de estarmos na casa de Deus para prestarmos culto em louvor e adoração ao seu nome. Será essa também a nossa disposição? Durante as festas de Israel, o povo deixava as suas cidades, as aldeias e os campos, e eles subiam para Jerusalém, pois em Jerusalém estava o santuário e a arca da aliança, e também os sacerdotes e os sacrifícios. Portanto, havia grande expectativa em atender a este convite para subir aos festejos e ao culto. O salmista expressa verdadeira alegria por estar em Jerusalém. Nos dias de Davi, irmãos, o tabernáculo que foi substituído pelo templo de Salomão, a morada de Deus, prenunciava a sua vinda na humanidade de Cristo, que habitaria com o seu povo como seu templo vivo, e por fim, sua glória enchendo a nova criação. Aqui está a motivação do servo de Deus. Este salmo, meus irmãos, dito por Davi, seja ele
refletido na sua vida cotidiana, ou mesmo na jornada travada pelo povo de Deus a caminho de Jerusalém? Essa oração, irmãos, aqui no Salmo 122, ela expressa determinação e dedicação. Determinação e dedicação. Vejam no verso 2, Davi continua descrevendo a sua experiência e ele diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Davi, irmãos, ele residia em Jerusalém, mas observando aqueles romeiros em sua peregrinação, após percorrerem as estradas empoeiradas da Palestina e subir as montanhas íngremes da Judéia, em meio a muitos perigos, mas guardados pelo Senhor, eles firmam, portanto, alegremente os seus pés em Jerusalém. Dessa feita, o salmista nos instrui da verdadeira alegria do povo de Deus de se reunir para celebrar o Deus vivo. Observem, irmãos, que a alegria da expectativa transformou-se na alegria da realização. Eles chegaram a Jerusalém e estavam ali alegremente satisfeitos para prestar sincera adoração ao Senhor. Portanto, Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Percebam que tanto para o adorador que estava em Jerusalém, ao exemplo do rei Davi, como aqueles que vinham a Jerusalém de regiões mais distantes, meus irmãos, era um verdadeiro privilégio para ambos se reunirem para celebrar ao Senhor. Os seus corações estavam inteiramente voltados para Deus. E aqui nós começamos então a aprender preciosas lições. Mas agora eu chamo a sua atenção para seguirmos nessa exposição, olhando para os versos de 3 a 5. E assim descreve Davi: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Jerusalém, meus irmãos, que antes pertencia a um povo chamado Jebuseus, que fora em certo momento conquistada por Davi, se tornou a capital de Israel, a sede do culto ao Senhor. Em Jerusalém, irmãos, se encontrava o tabernáculo e a arca da aliança, onde tempos depois Salomão erigiu um templo. Uma cidade geograficamente que se situava no topo dos montes, cidade cercada de muros, cujo significado é cidade da paz, também chamada cidade do grande rei. E aqui nós temos um símbolo da igreja militante e triunfante em Jerusalém. Cidade compacta, quando afirmou Davi no Salmo, dando sentido de unida,
Nesse aspecto, muito provável que Davi estivesse se referindo à unidade das várias tribos quando adoravam juntas em Jerusalém. Vejam, irmãos, que essa ação de unidade, ela é plena no contexto da nova aliança, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele une a igreja por meio da aplicação de seu sangue, feita pelo Espírito. E assim passamos a compreender quando o salmista Davi nos diz, nos versos 3 e 4, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, e sobem, portanto, com o objetivo aqui no verso 4. As tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Vejam, irmãos, a razão, portanto, de nós nos reunirmos em culto solene como igreja do Senhor, para adorá-lo e bendizê-lo, para rendermos graças ao nome do Senhor. Jerusalém, portanto, é um lugar firmemente estabelecido para se adorar a Deus, como também um lugar de comunhão. Estamos tratando na perspectiva da Jerusalém, a sua época descrita então pelo rei Davi. As tribos vindas de todos os lugares, ao subirem para Jerusalém, deixavam as suas diferenças e particularidades para serem apenas uma. Em Jerusalém, eles eram as tribos do Senhor, eram um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só comunidade de adoradores. E este fato, meus irmãos, aponta para a comunhão do povo de Deus, pois somos uma só igreja, composta de todos os remidos, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, no verso 9. Percebam que as tribos, elas estavam unidas com o objetivo, irmãos, de adorar a Deus, como o salmista então diz no verso 4, para renderem graças ao Senhor. Esse era o verdadeiro propósito. E aqui é importante endossarmos essa questão. A motivação principal não era a alegria da jornada, nem o encontro das tribos irmãs, mas a alegria da adoração, de prestarem culto ao Senhor. Por isso, devemos aprender aqui pela instrução do salmista: Deus, e não os homens, é o centro da nossa vida e do nosso culto, meus irmãos. Quando o salmista olha para a cidade, pensa em unidade e também em segurança. Assim como as pedras das paredes e casas eram ligadas firmemente umas às outras, cidade compacta, também o povo era unido em sua adoração ao Senhor e seu respeito pelo trono. As 12 tribos distintas, mais a tribo de Levi, partilhavam, meus irmãos, dos mesmos ancestrais, da mesma história, participavam do mesmo culto na mesma cidade santa e eram governadas pelas mesmas leis divinas. O mais essencial neste salmo, porém, é o louvor ao Senhor, como vemos aqui no verso 4, a qual estou destacando, para renderem graças ao Senhor. O Senhor Deus havia ordenado que seu povo ele fosse para Jerusalém para as festas da Páscoa, Pentecostes,
e tabernáculos. Ocasiões, irmãos, em que os israelitas se dirigiam para lá, e se dirigiam para lá como adoradores, não como turistas. É certo que havia muito que ver em Jerusalém, mas vejam, irmãos, a tarefa mais importante e o maior privilégio do povo é o que Davi então aponta: render graças ao Senhor. Ao mesmo tempo, com sua ida a Jerusalém, os israelitas demonstravam lealdade à dinastia de Davi, pois o mesmo Senhor que havia instruído e instituído as festas também estabeleceu o trono. Por isso lemos no verso 5: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Percebam como tudo isso está apontando para a sua plenitude em Jesus Cristo, Senhor da igreja. Em Jerusalém estava o palácio do rei, a sede do governo de Israel, e dali procedia a lei. Dali o rei governava o povo e julgava as suas causas. Percebam, irmãos, Jerusalém ela foi o local escolhido por Deus para a adoração. Jerusalém era o centro religioso e civil de Israel, e nela havia dois ofícios, o ofício sacerdotal e o ofício real. Nós temos o tabernáculo e temos o rei. Ambos são sombras que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós aprendemos esta lição. E encerrando nosso sermão, nós vamos olhar agora para os versos de 6 a 9, onde aqui nós temos a conclusão do Salmo, onde Davi diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui, irmãos, o salmista irá nos ensinar que devemos orar pela paz, pela prosperidade e pela proteção de Jerusalém. O nome de Jerusalém, como falamos, significa fundamento de paz. No entanto, há séculos a cidade tem sido centro de inúmeros conflitos. Jerusalém sempre foi uma cidade atacada pelos inimigos à sua volta. Inimigos de longe e de perto, eles não perdiam a oportunidade para atacá-la, para roubar sua paz, causar a destruição do povo de Deus. Paz era o seu nome, mas a cidade vivia ameaçada pela guerra. Os edomitas, amonitas, moabitas, filisteus, os sírios, eles estavam sempre à espreita. A cidade de paz vivia, irmãos, em constante conflitos. Por essa razão, a expressão de Davi no verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Ele pede que se juntem a ele em oração, para que Deus venha preservar Jerusalém dos ataques externos. Mas Davi conclama o povo de Deus a orar, não somente pelos inimigos, mas observem, pela paz interna de Jerusalém. No verso 7 ele diz: reine paz dentro de teus muros. Irmãos, a oração agora ela está sendo direcionada para dentro dos muros de Jerusalém.
A instrução agora, ela está direcionada para as tribos que sobem para adorar ao Senhor. Percebam, não basta Jerusalém ser preservada dos ataques estrangeiros, é preciso que eles venham experimentar a paz de Deus entre seus irmãos. Assim também, meus irmãos, devemos preservar a paz na igreja de Cristo, casa de oração edificada pelo Pai, para o seu povo, para os seus eleitos, para o seu remanescente fiel. Pastor e teólogo Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, pastor batista, certa vez ele comentou: uma igreja deve ser uma só em crença, e uma só em coração, uma só em testemunho, e uma só em culto, uma só em aspiração, e uma só em um relacionamento cortês entre os seus membros. Em uma igreja, irmãos, a paz deve ser desejada, esperada, promovida e desfrutada. Bendito seja o Senhor da igreja. A prosperidade para Jerusalém não está diretamente voltada aos bens materiais, mas principalmente ao enriquecimento espiritual concedido àqueles que amam a Deus. Vejam, irmãos, a ênfase apresentada pelo salmista nos versos 7 a 9. Ele faz a menção e depois ele passa a endossar, tratando da prosperidade. E então ele diz no verso 6: sejam prósperos os que te amam. E no verso 7, que haja prosperidade nos teus palácios. Pastor e teólogo Dr. Augusto Nicodemos, comentando o texto, nos diz: Davi queria que a cidade tivesse paz, porque somente na paz é que poderia haver prosperidade. Somente quando houvesse paz em Jerusalém é que os peregrinos poderiam ir ali para cultuar o Deus vivo. Meus irmãos, é em paz que o culto a Deus floresce, é em paz que nós ganhamos o nosso pão. Assim chegamos ao verso 8, onde o salmista Davi não só pede oração pela paz, mas pessoalmente ele ora pela paz, por amor dos seus irmãos e amigos. O teólogo Derek Kidner afirmou: aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja é para o cristão. Aqui estão seus laços mais fortes, seus irmãos e amigos, conhecidos e desconhecidos, atraídos juntamente com ele a um só centro de adoração, como peregrinos. Mais uma vez, comentando o texto, o Dr. Augusto Nicodemos nos diz: se houver paz em Jerusalém, os irmãos e amigos poderão vir 3 vezes ao ano para as festas. Poderão cultuar na casa do Senhor, pois haverá prosperidade para toda a nação. O israelita vai poder ganhar o seu pão, levar avante o seu comércio, a sua produtividade e a sua família ser sustentada, e com ela os seus filhos. E assim, irmãos, o salmista Davi irá concluir agora no verso 9, quando ele diz: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vejam, irmãos, Davi irá encerrar esse salmo de forma extraordinária. Ele diz: é por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Davi estava disposto, irmãos, a promover a paz entre os irmãos, porque ele amava a casa de Deus,
ele toma então essa postura firme, ele toma essa decisão, porque ele ama a casa de Deus. Portanto, ele promete buscar o bem de Jerusalém, a proteção da cidade. Ele promete orar por Jerusalém, protegê-la, defendê-la das guerras, contribuir financeiramente para a manutenção do culto a Deus realizado naquele lugar. E em todo o salmo, irmãos, nós podemos perceber que Jerusalém, as festas, o culto judaico com seus rituais e sacrifícios, eram sombras da realidade que se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Por estarmos unidos com Cristo, irmãos, não temos mais nenhuma necessidade de fazer peregrinações a Jerusalém com o fim de prestar culto a Deus, pois, como afirma a Escritura Sagrada, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 a 24. Hoje, meus irmãos, nós somos o santuário de Deus, as pedras vivas do templo. A igreja é o novo Israel de Deus. No Novo Testamento, a casa do Senhor é a igreja. E nós não apenas vamos à igreja, mas somos a igreja, visto que a igreja, meus irmãos, é uma casa espiritual, cujo fundamento é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Nossos irmãos, no tempo do rei Davi, eles subiam a Jerusalém 3 vezes ao ano para adorar a Deus. Enquanto nós, meus irmãos, temos o privilégio de nos reunir em culto solene para adorar ao Senhor 4 ou mesmo 5 vezes ao mês. Ao exemplo do salmista Davi, que nesses versos finais demonstrou um coração dedicado à oração, porque amava a casa de Deus, que de fato e verdade possamos fazer o mesmo. Estejamos alegres e satisfeitos, irmãos, por estarmos na casa do Senhor. A Ele toda a glória. Agora que fizemos a exposição do Salmo, nós precisamos pensar de que maneira nós podemos aplicar essas verdades em nossas vidas. Primeiro, nós olhamos para o rei Davi e nos deparamos com um coração dedicado a Deus. E quando olhamos para nós, irmãos, será que temos manifestado a mesma alegria a qual vemos Davi se expressar no verso 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual tem sido, portanto, a nossa motivação? Eu gostaria que você pensasse sobre isso, e eu quero me colocar junto a você. Em segundo lugar, meus irmãos, quando eu olho para o rei Davi, eu também encontro um coração dedicado ao Senhor. Notem que Davi, ele demonstra um coração alegre, mas ele também apresenta o seu estado de satisfação. Ele tem prazer, irmãos, em estar na casa do Senhor, para lhe prestar culto, ou seja, para render graças ao nome do Senhor. Assim fez o salmista no Salmo 103, nos versos 1 e 2, quando ele disse, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Perdão, irmãos, eu troquei o Salmo. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Davi conhecia muito bem essa verdade, e ele procurava então desenvolvê-la com um coração disposto a servir ao Senhor. Dr. Joubik, fazendo a aplicação do Salmo, ele diz: ir à casa de Deus é uma ocasião de alegria. Assim como isso era verdade na antiga aliança, deve ser verdade hoje. Assim, percebam, a adoração comunitária na igreja visível e local deve ser o prazer de todo cristão. Ter comunhão com aqueles que têm fé preciosa e unir-se em louvor e adoração ao Senhor deve ser o ponto alto da semana, quando a igreja se reúne no dia do Senhor. É preciso, irmãos, pararmos um pouco em meio à nossa peregrinação, para fazermos uma avaliação de maneira particular, no sentido de observarmos como tem sido a nossa vida como adorador. Certa vez, William Cooper declarou: o mais querido ídolo que conheço, seja ele quem for, ajuda-me a derrubá-lo do teu trono e a adorar somente a ti. Lembremos, irmãos, e aqui eu concluo, lembremos da nobre advertência proferida pelo Senhor Jesus Cristo, e nós citamos no sermão, quando ele falou à mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, versos de 19 a 24, Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, na plenitude do Senhor Jesus Cristo, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. E eu termino, irmãos, rogando a Deus que Ele continue fortalecendo a sua igreja. 101 anos de grandes lutas, grandes vitórias, muitos percalços. Alguém já disse, quando a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, então é feita. Outro alguém disse: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus é quem trabalha. Que Ele continue abençoando os irmãos, que Ele continue abençoando as famílias da igreja, remanescente fiel do Senhor, e que nós continuemos, irmãos, juntos em adoração, a cada dia do Senhor, nos reunindo na expectativa de desenvolvermos a nossa gratidão ao Senhor. Pois assim como disse o Salmo, o cantor sacro, conta as bênçãos e dize-as quantas são. Nós nem podemos contá-las, mas a bênção maior nós já temos em Jesus Cristo, a salvação. Nós que merecíamos a condenação do inferno,
nós fomos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E aqui eu termino com uma frase dita pelo pastor e teólogo reformado Richard Baxter, quando ele disse: cuida para que o dia do Senhor seja usado em santa preparação para a eternidade. A Deus toda a glória. Amém. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.